Começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, Alceri Lopes. Olá, Sara Raquel. Hoje, quarta-feira, dia 26 de março de 2025, vamos dar início aos nossos destaques deste dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o primeiro destaque de hoje é sobre política. STF retoma hoje, a partir das 9h30 da manhã, o julgamento de Bolsonaro com voto de Alexandre de Moraes. E veja os próximos passos. A expectativa é a de que a acusação por trama golpista seja acolhida por unanimidade pelos 5 integrantes da primeira turma. E a jornalista Mônica Bergamo escreve o seguinte para o Folha de São Paulo: ex-presidente divide opinião de aliados ao comparecer à corte. E a próxima matéria: advogados de Bolsonaro têm argumentos rejeitados em primeiro dia de julgamento. E o destaque para o painel: defesa de acusados acessou autos 83 vezes no total, mostra Alexandre de Moraes. E agora sobre esporte. Sobre a seleção brasileira, a seleção levou 4-1 da Argentina, houve olé e vê pressão sobre o técnico Dorival Júnior atingir o seu pior patamar. Como aqui nesta imagem nós conseguimos ver uma parte do jogo de ontem, 4-1 para a Argentina. McAllister se antecipa a Bento e faz o terceiro gol dos argentinos, que goleiam o Brasil em Buenos Aires pelas eliminatórias da Copa de 2026. E sobre esse assunto, Folha de São Paulo nos traz outros destaques. A responsabilidade é toda minha, diz o técnico brasileiro depois da goleada. E a imprensa internacional fala em baile e chama a derrota do Brasil de histórica. E outros destaques nessas imagens do Caderno de Cultura, nós temos sobre aos vivos. A crueldade das elites hoje parece a colonização de antes, afirma o cantor Chico César, que celebra 30 anos de seu primeiro disco. Grande primata, Yoko, o chimpanzé resgatado na Colômbia, ganha privacidade e 5.000 metros cúbicos em Sorocaba, em São Paulo. E veja o vídeo. E agora sobre política, STF volta a julgar papel da Polícia Federal no combate a facções criminosas nas operações em favelas no Rio de Janeiro. E sobre o governo Lula, o Lula diz aos Estados Unidos que tarifaço, ou melhor, o governo Lula diz aos Estados Unidos que tarifaço pode prejudicar a relação comercial do país com o Brasil. E no Caderno Todas, pioneira na luta pela libertação dos presos políticos, Terezinha Zerbini terá filme sobre a sua vida. Fundadora do movimento feminino pela anistia, foi presa e cumpriu pena com Dilma Rousseff. E agora sobre tecnologia, 2 pesquisadores brasileiros especializados em inteligência artificial têm vistos negados por consulado dos Estados Unidos. E a embaixada diz, por meio da assessoria, que não comenta casos individuais de permissões. E agora sobre a série da Netflix chamada Adolescência, com sua história comovente e apavorante, a série mostra que o perigo está dentro de casa. E sobre economia, consignado voltado para o CLT em grandes bancos deve iniciar para valer apenas em 25 de abril. Classes C e D fazem empréstimos para sanar emergências e pagar dívidas. E o Rui Tavares escreve para o Folha de São Paulo: vazamento de segredos dos Estados Unidos revela uma verdade eterna sobre a tolice de muitos governantes. E membros do governo são processados após divulgação de informação sigilosa. E agora o Folha de São Paulo também traz um destaque sobre São Paulo, o transporte público. Sindicato dos Ferroviários de São Paulo decide por suspensão da greve em linhas da CPTM nesta quarta. E a categoria marca ato para esta sexta-feira, dia 28, para protestar contra a privatização do serviço. E agora, em relação ao censo de 2022, 4 em cada 10 casas no Brasil
tem só moradores negros, diz estudo. E a pesquisa mostra que maior número de lares habitados apenas por negros pode ter a ver com mudanças nas autodeclarações raciais. E agora um destaque da seção Todas no caderno do Folha de São Paulo. Em 10 anos, o Brasil teve 232 mil nascimentos em gestações de meninas que tinham até 14 anos de idade. E agora na área de economia, parlamentares da bancada do agro querem derrubar aperto nas regras do CMN para Proagro. São 2 projetos, um susta 7 resoluções do Conselho e outro cria fundo específico. Itaú pede 6,6 milhões de reais a ex-diretor por supostos pareceres não recebidos em nova ação. E ainda sobre economia, qual é o segredo dos países mais felizes do mundo? Entenda quais fatores influenciam esses dados. Regiões como a América Latina se destacam como sociedades menos solitárias. E agora sobre a Petrobras, greve de petroleiros nesta quarta envolve home office, PLR e plano de carreira. A Petrobras afirma ter sido notificada sobre paralisação e que mantém o diálogo. E na área de política, agentes da ABIN dizem cooperar com segurança de urnas e negam poder de fiscalização. Manifestação ocorre após contestação feita por Carmen Lúcia ao advogado de ramagem. E o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo cria penduricalho de mais de 10 mil reais a conselheiros em processo sob sigilo. O pagamento extra por acúmulo de trabalho em órgão equivale a cerca de 30% dos salários. E agora, destaque do Guia Folha sobre teatro. Leide, monólogo de Suzana Vieira, estreia em São Paulo. E a programação de teatro reúne também reestreia de Palavra de Mulher e espetáculos de dança. E no caderno de equilíbrio, Estados Unidos cedem a agenda alimentícia Faça a América Saudável de Novo, de Robert Kennedy. E sobre educação, a Unicamp, que é a Universidade de Campinas, divulga lista de livros a partir de 2027 e amplia a presença de escritoras mulheres. E agora vamos para a área da Editoria Mundo, a editoria internacional do Folha de São Paulo. Maiores incêndios florestais em décadas na Coreia do Sul matam ao menos 24 pessoas. Chamas avançam de forma que excede os modelos de previsão atuais, diz o presidente. E agora sobre os Estados Unidos, o Trump muda regras eleitorais por decreto, inclusive menciona o Brasil e Índia como bons exemplos. O texto exige prova de cidadania para voto e deve virar novo foco de judicialização. E ainda sobre os Estados Unidos, corte do ZEUA para a saúde já produz impactos dramáticos, diz prefeita de Paris. E agora os destaques do cotidiano. Lei Larissa Manoela sobre violência patrimonial contra jovens é aprovada na Câmara. O projeto, que faz inclusão no Estatuto da Criança e do Adolescente, vai agora ao Senado. Em reunião tensa com sua base de vereadores, Ricardo Nunes veta emendas impositivas. Câmara usa o tema em barganha para aprovar mudança de nome da GCM, irritando o prefeito. E agora sobre violência. Vice-cônsul da Colômbia recebe alta hospitalar após ser baleada durante assalto em São Paulo. Cláudia Ortiz Vaca vai continuar a recuperação em casa sob supervisão médica. E agora sobre ciência. Povo que aterrorizou Roma misturava ancestrais de vários lugares. O novo estudo responde a dúvidas sobre a origem dos bárbaros, um dia liderados por Átila. E agora outro destaque, ainda no mesmo caderno, mudanças no clima obrigaram povos antigos a se deslocarem pelo território brasileiro. Há 11,5 mil anos, eles optavam por abandonar áreas de origem em vez de tentar se adaptar.
E agora, o Caderno de Cultura nos traz 3 destaques. O primeiro é sobre um leilão idealizado por Pedro Buarque de Holanda. Terá obras de Adriana Varejão e Vic Muniz. Terceira edição do evento beneficente ocorrerá no dia 4, no Hotel Emiliano, lá em São Paulo. E o segundo, Feira do Livro 2025, terá Lázaro Ramos, Marcelo Rubens Paiva e Tati Bernardi. O evento divulga leva de autores que virão a São Paulo, incluindo também nomes internacionais. E por último, da sessão multitela, filme sobre atentado em Munique, o que ver na TV e no stream nesta quarta, dia 26. Programação reúne ainda reportagens sobre Sarajevo e filme de suspense argentino. E antes de passar para o Oceli com a capa do estado de São Paulo, eu quero fazer um convite para você. Hoje, meio-dia, teremos o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda. E o assunto é sobre o desempenho econômico no Nordeste em 2024. Acompanhe o convite do professor. Para todos e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência e hoje conosco para discutir o tema desempenho econômico do Nordeste em 2024, está aqui presente no nosso estúdio o professor Flávio Ataliba, que vai tratar desse tema, né, com detalhes, inclusive, setoriais, discutir também questões de setores econômicos que estão aí um pouco mais avançados, outros que têm alguns obstáculos a serem superados, e aguardo todos ao meio-dia. Na capa do jornal O Estado de São Paulo, Sara Internautas, a manchete é o assunto do dia. É o julgamento de Bolsonaro e mais 7 por tentativa de uma trama de golpe. E diz assim a manchete do Estadão: ex-presidente acusado. Ministros rejeitam a alegação da defesa e preparam a abertura de ação penal. Primeira turma do STF, Supremo Tribunal Federal, derruba questionamentos processuais de advogados. Votação sobre denúncia da PGR começa logo mais às 9h30 da manhã. E a foto aqui, na primeira fila, Bolsonaro apareceu e ficou sentado entre os seus advogados de defesa. Diz a legenda desta foto: o ex-presidente Bolsonaro sentou-se na primeira fileira do plenário da primeira turma e acompanhou o julgamento ao lado de seus advogados. Diz o texto da manchete: no primeiro dia do julgamento pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que é do PL, Partido Liberal, e outros 7 acusados de integrar o núcleo crucial de um plano de golpe de Estado, questionamentos processuais apresentados pela defesa foram rejeitados um a um pelos ministros. A derrubada das objeções e nulidades alegadas pelos advogados indica que a primeira turma deverá acolher a denúncia da Procuradoria-Geral da República e tornar réus Bolsonaro e os demais acusados desse primeiro grupo. A votação sobre a abertura da ação penal começa hoje, logo mais às 9h30. O ex-presidente surpreendeu e se sentou na primeira fileira do plenário, ao lado de seus advogados. Durante a sessão, ele publicou um tweet, uma mensagem no X, o antigo Twitter, com provocação ao ministro relator do processo, que é o ministro Alexandre de Moraes, mas sem citá-lo nominalmente. Abre aspas. Ele disse, ele escreveu na hora da Bolsonaro: no meu caso, vírgula, o juiz apita contra
no meu caso, vírgula, o juiz apita contra antes mesmo de o jogo começar. Vou repetir a frase. No meu caso, o juiz apita contra antes mesmo de o jogo começar. Escreveu o Bolsonaro no Twitter. Ainda sobre o mesmo assunto, é chamada de capa uma matéria também sobre o Poder Judiciário, dizendo que lá no Supremo Tribunal Federal, no STF, forma maioria para caçar a deputada federal Carla Zambelli. Lembrando que a sessão termina só sexta-feira à meia-noite, uma sessão virtual. Diz o texto desta chamada: mesmo com pedido de vista do ministro Nunes Marques, o placar indica que o Supremo Tribunal Federal deve condenar a deputada federal do PL de São Paulo à perda do cargo. Na área de economia e negócios, a chamada de capa é uma matéria sobre a política monetária brasileira. Cenário de inflação vai exigir juro mais alto por mais tempo, diz Banco Central. A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, mostrou que o Banco Central quer ver mais sinais de desaceleração da economia antes de parar o ciclo de alta da taxa Selic, que é a taxa de juros. Na área internacional, Ucrânia e Rússia concordam em parar os ataques no Mar Negro. O acordo é o primeiro passo significativo para um cessar-fogo entre os dois países. Pausa no ataque ao sistema elétrico prometido não foi cumprido. Na área de futebol, é sobre a derrota ontem da seleção brasileira lá em Buenos Aires para a seleção da Argentina. O Estadão diz: olé monumental. Brasil é goleado e pressão sobre Dorival Júnior cresce. Pressão para ele ser demitido. Sem o jogador Messi, a Argentina domina e vence por 4-1. Pior derrota brasileira em eliminatórias, que ocorre há 15 meses do Mundial. Outra chamada. Na USP, modelo de doutorado mais curto passa a valer a partir do próximo ano. Apagões elétricos. Prefeituras do estado de São Paulo vão à justiça com ação para barrar o contrato de renovação com a Enel. A Enel é a mesma empresa, é a Coelce daqui, é a mesma empresa que presta serviço de distribuição de energia lá em São Paulo e aqui no Ceará. E por conta dos maus serviços prestados, um grupo de prefeituras, um grupo de prefeitos estão entrando na justiça para que o contrato não seja renovado. No caderno de cultura, que é o caderno C2, hoje o Estadão traz uma entrevista com o pintor, artista Romero Brito. Ele diz assim nessa entrevista: o mais importante é ter apoio de pessoas que eu considero. No caderno A Fundo, a matéria é sobre literatura. O livro Dom Casmurro, um clássico
que se renova há 125 anos. Especialistas explicam por que a obra-prima do escritor Machado de Assis, desde seu lançamento no ano de 1900, fascina diferentes gerações. É o livro que tem como personagem a Capitu. Igreja Católica. Médicos avaliaram parar o tratamento e deixar o Papa Francisco morrer. Chefe da equipe que cuidou do pontífice disse a jornal italiano que a situação, em 2 ocasiões, foi dada como perdida. Então, diante da saúde irreversível naquele momento do Papa, eles pensaram de parar o tratamento e deixar o Papa Francisco morrer. Sara, antes de passar para a Sara para ler a página, as novidades de hoje no jornal o Globo, hoje eu lembro a você, internauta, que a partir do meio-dia, aqui na TV da Transparência, nós temos uma entrevista muito importante. É uma entrevista dentro do programa Gestão Pública, uma entrevista com o economista, doutor do CAEM, aqui da Universidade Federal do Ceará, onde forma os doutores em economia, é o Flávio Ataliba, que é conhecido nacionalmente. E o professor Clésio Arruda vai entrevistá-lo sobre a economia no Nordeste. Veja o convite que o professor Clésio faz. Todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência, e hoje conosco para discutir o tema desempenho econômico do Nordeste em 2024, está aqui presente no nosso estúdio o professor Flávio Ataliba, que vai tratar desse tema, né, com detalhes, inclusive, setoriais, discutir também questões de setores econômicos que estão aí um pouco mais avançados, outros que têm alguns obstáculos a serem superados, e aguardo todos ao meio-dia. Bom, Oceli, o jornal O Globo de hoje, no alto da capa, nos traz um destaque sobre saúde. Gostoso veneno. Pesquisa científica sustenta que os alimentos ultraprocessados têm o poder de viciar. E a manchete de hoje é sobre política relacionada às repercussões do julgamento de Bolsonaro. Turma do STF nega anular delação de Cid e levar caso ao plenário. Ministros rejeitam pedidos iniciais das defesas de acusados pela trama golpista. Decisão de receber ou não denúncia da PGR fica para hoje. E o texto desta manchete nos informa o seguinte: a primeira turma do STF iniciou ontem a apreciação da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas acusadas de integrar um dos núcleos que teriam articulado uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. E a decisão sobre se a acusação será aceita ou não, o que pode torná-los réus e deflagrar a ação penal, ficou para hoje, quarta-feira. Na sessão de ontem, de terça, os ministros debateram uma série de pleitos preliminares das defesas, que foram todos negados. Entre os pedidos estava a anulação da delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e a proposta de levar a ação para julgamento pelo plenário da Corte. O relator do caso, Alexandre de Moraes, leu um resumo da acusação e os advogados falaram em defesa de seus clientes. Bolsonaro surpreendeu e apareceu no STF para assistir em loco à sessão, sendo o único acusado a estar presente. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que seu julgamento, abre aspas, trata-se da sequência de casuísmos mais escandalosa da história do judiciário brasileiro. Fecha aspas. E sobre esse assunto também temos outros destaques. Fux diverge de maioria sobre foro e aponta omissões na delação. E Supremo tem maioria para condenar e caçar Carla Zambelli.
E o Jornal O Globo de hoje, na seção de esportes, temos goleada histórica. A seleção brasileira leva baile da Argentina e técnico Dorival balança. Foi um domínio como não se viu a Argentina impor ao Brasil em décadas. Envolvida e perdida nos 90 minutos, a seleção perdeu por 4-1. Placar que não ocorria desde o ano de 1959 para o rival e que deixa Dorival Júnior à beira da demissão. E aqui nós temos a imagem ao centro do Julián Álvares festejando o seu gol logo no início. E agora na editoria internacional, Ucrânia e Rússia aceitam trégua parcial, dizem os Estados Unidos. Sem confirmação dos envolvidos, Casa Branca divulga que países topam cessar combates no Mar Negro. E sobre o Brasil, os Estados Unidos denunciam 18 brasileiros ligados à facção criminosa PCC por traficar armas. O Departamento de Justiça americano expôs esquema dentro do país e 110 armas foram apreendidas. E agora no Rio de Janeiro, Câmara vota semana que vem projeto que arma guarda do Rio de Janeiro. E o Globo de hoje nos traz o destaque do segundo caderno, que é uma entrevista com Stephen Graham. O objetivo da série é iniciar conversas entre pais e filhos. O criador da série Adolescência, em que um menino de 13 anos é acusado de matar colega, ator britânico fala em entrevista exclusiva para a jornalista Thalita Duvanel sobre o sucesso da produção e os desafios dos pais, que, segundo ele, sempre foi sobre um homem e uma mulher trabalhadores, cujo mundo é subitamente virado de cabeça para baixo. E sobre economia, tarifa zero de importação alivia preços de produtos como azeite e sardinha. Alimentos que têm mercado dominado por produtos vindos do exterior sentem efeitos da isenção tributária de importação e efeito é menor em itens como carne e ovo. E agora sobre da editoria novamente da economia, inflação fora da meta exigirá juros altos por mais tempo, indica Copom. Ata da reunião que elevou a taxa Selic a 14,25% na semana passada confirma nova alta em maio e avalia que vetores inflacionários seguem adversos. E lembrando a você que hoje, meio-dia, teremos o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda. E o assunto será sobre o desempenho econômico no Nordeste no ano passado, de 2024. Acompanhe o convite. Todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência e hoje conosco para discutir o tema desempenho econômico do Nordeste em 2024, está aqui presente no nosso estúdio o professor Flávio Ataliba, que vai tratar desse tema, né, com detalhes, inclusive, setoriais, discutir também questões de setores econômicos que estão aí um pouco mais avançados, outros que têm alguns obstáculos a serem superados, e aguardo todos ao meio-dia. No alto da página do Correio Brasiliense, a manchete é o assunto político nacional, cobertura completa do Correio porque o julgamento acontece lá em Brasília, na primeira turma do Supremo, e a manchete diz o seguinte: em dia tenso, STF avança para tornar Bolsonaro réu. E aqui 3 fotos. A primeira, o Bolsonaro sentado na primeira fileira do plenário da primeira turma, junto aos seus advogados de defesa. Bolsonaro surpreendeu ao acompanhar a sessão do STF presencialmente. Aqui no meio, a foto do relator, ministro Alexandre de Moraes, disse que garantiu aos advogados acesso à denúncia 87 vezes, porque uma das preliminares dos advogados é que eles não tinham tido acesso a todo o material bruto, mas só as notas feitas pelos policiais da Polícia Federal. E outro aqui, a foto,
é do desembargador aposentado e hoje advogado, Sebastião Coelho. Houve uma confusão lá nos bastidores, né, na antessala, porque parlamentares e advogados discutiram com seguranças para tentar entrar na sessão. Defensor de um dos acusados, o desembargador aposentado Sebastião Coelho, esse da foto, foi detido, chegou a ser detido pela Polícia Federal, a mando do presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, por desacato, começou a falar alto, querendo balbuciar a sessão. Ele foi detido, depois foi solto. Mas o Sebastião Coelho, ele não é advogado daqueles acusados do primeiro grupo. Ele defende o Felipe Martins, que não estava sendo julgado, ou não está, que hoje continua o julgamento. É em outro grupo, mas ele queria entrar. E a gente vai ver nas páginas internas que tinha um telão lá de fora do plenário. E a TV Justiça estava também transmitindo a sessão. Mas ele queria, porque queria entrar no julgamento que o cliente dele não estava sendo apreciado, o processo. Por isso que ele foi detido. Começou a falar alto e o Cristiano Zanin se detém. Mas ele fez um discurso, colocou nas redes sociais, pedindo providência ao presidente da Ordem, o Beto Simonetti, fez os seus 15 minutos de fama. Diz assim o texto da manchete do Correio Brasiliense. Sentado na sala da primeira fila da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro acompanhou ontem o início da análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que pode torná-lo réu em processo por tentativa de golpe de Estado. No entanto, a presença do ex-presidente diante dos 5 ministros que compõem o colegiado, né, a primeira turma, não impediu que a defesa dele e de mais 6 acusados de tentar evitar a posse de Lula em 2022 e tomar o poder após a derrota nas eleições de outubro de 2022, sofresse uma série de derrotas. Pedidos como nulidade da delação do ajudante de ordens Mauro Cid e o questionamento da competência da turma foram rechaçados. A expectativa é de que as acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República sejam acatadas por unanimidade e todos os citados nesse primeiro processo sejam julgados pelo Supremo ainda este ano. O Correio Brasiliense promoveu ontem um fórum sobre segurança e leis mais modernas para atrair recursos. Leis mais modernas na área financeira. E ele convidou 11 especialistas para debater esse assunto no evento chamado CB Fórum. CB é Correio Brasiliense Fórum. A abertura do debate foi feita pelo ministro Gilmar Mendes, que é o ministro decano do Supremo Tribunal Federal. O debate foi conduzido pelos jornalistas Denise Rotenburg e Carlos Alexandre de Souza, foi eles os mediadores do debate, que aconteceu lá no auditório do Correio Brasiliense em Brasília. E aqui a foto dos outros 10 debatedores: Pedro Lupion, Irajá Silvestre, Romero Jucá, ex-senador, Bernardo Goutier, José Eduardo Cardoso, Larissa Teixeira, José Eustáquio Vieira,
Braulio Borges, Luciano de Souza Godoy, Beto Vasconcelos. Setor estratégico para a economia nacional. O agronegócio busca mais recursos, principalmente internacionais, mas encontra entraves em dificuldades regulatórias que acabam provocando insegurança jurídica. O tema foi debatido por autoridades, empresários e especialistas no CB Fórum, Cenário dos Investimentos Estrangeiros no Agronegócio Brasileiro, promovido ontem pelo Correio Brasiliense. A questão da regulação do uso de terras nacionais por produtores de outros países é considerada ponto-chave para acelerar o desenvolvimento do setor. Convidado para o encerramento, o ministro decano do STF, Gilmar Mendes, destacou a potencialidade do agro e a importância de uma agenda sustentável. Abre aspas, disse Gilmar Mendes, é preciso buscar equilíbrio entre a economia, o bem-estar social e o meio ambiente, discursou o magistrado na sua palestra. Ainda chamada de capa, aqui do Correio, é uma matéria dizendo que ontem o ex-ministro, o ex-senador e ex-presidente da República, José Sarney, recebeu ontem o título de cidadão brasiliense. Ex-presidente foi homenageado com o título de cidadão honorário concedido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal e exaltou sua ligação com a capital do Brasil. Diz ele, aqui passei metade da minha vida. Ele que é do Maranhão. Aqui ele recebendo, segurando aqui o certificado de o novo brasiliense concedido lá não chama Assembleia Legislativa do Distrito Federal, lá chama Câmara Legislativa. Como lá não tem vereador nem prefeito, chama-se Câmara Legislativa do Distrito Federal. Área internacional, Ucrânia e Rússia, fim do uso da força, é mais uma promessa de trégua. Abuso, dentista é preso por crimes sexuais. Futebol, um concerto argentino. Mas vocês podem ver que a palavra aqui é concerto com C, que é um musical, não é concerto com S, de concertar. Um concerto argentino. A seleção deixou o Brasil, seleção brasileira de futebol, falando em dar porrada na Argentina. Isso quem disse não foram todos os jogadores, foi o Rafinha, numa entrevista aí num blog desse aí do Romário, o senador Romário, disse que os jogadores brasileiros iam para a Argentina para dar porrada nos jogadores argentinos. Mas voltou de Buenos Aires humilhado, com uma goleada de 4-1, e o técnico Dorival Júnior balança no cargo. Por último, a chamada de capa, uma entrevista que o deputado distrital, Fábio Félix, ele que é do PSOL, deu aqui ao CB.poder. Ele falou sobre os ataques e a importância de defender e respeitar a Universidade Nacional de Brasília, a UNB. Eu lembro para os senhores e as senhoras que logo mais ao meio-dia, aqui na TV da Transparência, nós temos hoje, quarta-feira, dia 26, o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda. E hoje o professor traz para entrevistar o renomado economista Flávio Ataliba, muito conhecido nacionalmente sobre essa questão
econômica, principalmente do Nordeste e do Ceará. Veja o convite que o professor Clésio faz. E todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência, e hoje conosco para discutir o tema desempenho econômico do Nordeste em 2024, está aqui presente no nosso estúdio o professor Flávio Ataliba, que vai tratar desse tema, né, com detalhes, inclusive, setoriais, discutir também questões de setores econômicos que estão aí um pouco mais avançados, outros que têm alguns obstáculos a serem superados, e aguardo todos ao meio-dia. O jornal cearense O Povo de hoje nos traz como manchete um assunto sobre meio ambiente. Sem proteção adequada, lagoas têm desaparecido. Ao menos 10 lagoas sumiram em Fortaleza, de acordo com um estudo desenvolvido por pesquisador da Universidade Federal do Ceará. E pesquisa propõe a criação de parques de preservação para manter os mananciais. E mais abaixo também temos do caderno de política. STF segue com julgamento e decide hoje se Bolsonaro se torna réu. E agora sobre economia. Fortaleza terá voos semanais para Madrid a partir de 2026. E no caderno de opinião, o reitor da UES avalia a trajetória de 50 anos da universidade. E sobre esportes, Brasil é dominado pela Argentina e leva um 4-1 histórico pelas eliminatórias. E do caderno de Farol, novas tecnologias de defesa naval são testadas em operação militar em Fortaleza. Como nós podemos observar nesta imagem em destaque, 1.200 militares da Marinha do Brasil e da França participaram da operação. E antes de passar para o OCELI com o jornal Valor Econômico, quero lembrá-los que hoje, meio-dia, teremos o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda e será debatido o tema sobre o desempenho econômico no Nordeste do ano passado, de 2024. Acompanhe o convite. Todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência, e hoje conosco para discutir o tema desempenho econômico do Nordeste em 2024, está aqui presente no nosso estúdio o professor Flávio Ataliba, que vai tratar desse tema, né, com detalhes, inclusive, setoriais, discutir também questões de setores econômicos que estão aí um pouco mais avançados, outros que têm alguns obstáculos a serem superados, e aguardo todos ao meio-dia. Hoje, na capa do jornal Valor Econômico, os 3 assuntos no alto da capa. Primeiro é sobre música digital. A plataforma de streaming United Master investe para aumentar o catálogo de artistas no Brasil, diz o diretor executivo Steve Souter. Trens urbanos, CCR e Comporte vão disputar o leilão do lote Alto Tietê, lá em São Paulo, que reúne as linhas do metrô 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade, da CBTM. Na área de política, a chamada de capa é uma entrevista com o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, ele que é do Partido Novo e faz oposição ao governo federal. Ele, nessa entrevista, critica gastos federais, mas defende a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Ele diz: concordo plenamente com esta medida. O Valor Econômico divide hoje a sua, digamos assim, a sua manchete, a sua principal matéria em 2. A primeira, como vocês podem observar, é sobre o julgamento da denúncia do golpe, STF rejeita petições das defesas, e o outro assunto é pedidos de defesa comercial têm aumento forte em 2024 e podem atingir nível recorde em 2025. Sobre esse último assunto, diz o seguinte:
o número de petições para defesa comercial contra práticas consideradas desleais aumentou 165% no ano passado, de 44 para 117. E a expectativa é de um volume ainda maior neste ano. É possível que o Departamento de Defesa Comercial, o DECOM, órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cujo ministro é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, receba neste ano de 2025 uma quantidade recorde de pedidos, superando os 128 de 2011, na esteira do crescimento de importações e indicações do governo Lula de adoção de políticas de fomento à indústria. O potencial rearranjo do fluxo comercial global, com os anúncios de alta de tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também deverá dar mais combustível às petições da indústria brasileira, demandando medidas de proteção. O levantamento foi feito pelo escritório Pinheiro Neto, a pedido do Valor Econômico. Credores da Novonor é a antiga Odebrecht. Por conta do escândalo, a empresa fez um tal de chamado reposicionamento de marca. Isso é coisa de marqueteiro. Reposicionamento. Aí mudou o nome, que estava muito queimado, o nome Odebrecht, por conta do escândalo, agora é Novonor. Pois os credores da Novonor negociam acordos sobre a Braskem. E a Braskem é aquela empresa lá de Maceió, que tem aquele problema lá de terras e afundando por conta da exploração de minerais lá em Maceió. Ata do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, indica que juro mais alto por mais tempo, isso para conter a inflação. E por último, o Japão enviará uma missão, os técnicos do governo, para inspecionar os frigoríficos brasileiros. E por que isso? O governo do Japão confirmou ontem o envio de missão técnica formada por especialistas em saúde animal para avaliar o sistema brasileiro de inspeção sanitária. O passo é considerado fundamental para a abertura do mercado japonês à carne bovina brasileira e para a ampliação do acesso da carne suína, que atualmente é restrita ao estado de Santa Catarina. A informação foi compartilhada ontem pelo ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, após reunião com autoridades japonesas da área. Depois da apresentação aqui para os senhores e as senhoras das capas dos principais jornais do Brasil e aqui do jornal Cearense O Povo, eu convido você agora a acompanhar os comentários do dia com o jornalista Edson Silva. O Noticiário Nacional destaca hoje, como as senhoras e os senhores já perceberam, porque nós já apresentamos aqui as manchetes de alguns dos principais jornais nacionais, esse Noticiário Nacional destaca a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro no plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ontem, quando no início da discussão sobre o recebimento ou não da denúncia feita pelo Procurador-Geral da República contra o próprio Bolsonaro e outros integrantes do seu governo até o fim do ano de 2022. Para uns, a ida de Bolsonaro ao Supremo
foi para intimidar os ministros julgadores. Para outros, o ex-presidente foi ao Supremo, como deve ir também hoje, em sinal de respeito à Suprema Corte. Pode ter sido por um ou outro motivo, mas, óbvio, ele foi para se tornar comum a sua ida às sessões do Supremo, da primeira Corte, ou da primeira turma da Suprema Corte, que todas as sessões em que o caso em que está sendo acusado esteja em pauta. Sem dúvida, a ida dele ontem foi uma estratégia da defesa para permitir, sem mais especulações, que ele esteja presente nos momentos de tomada de depoimentos. Tomada de depoimentos é uma parte muito importante no processo criminal, embora essa prova testemunhal não seja a mais importante no curso do processo criminal. Mas aí sim, ele estando presente nas audiências de tomadas de depoimentos, sua presença será sim coautora ou coagidora ao próprio depoente. Sobretudo, se os acusadores, testemunhas apresentadas pelo Ministério Público, tiveram nessa primeira fase, que é a do inquérito, importância significativa para a acusação. É evidente que na presença do ex-presidente, o depoente vai, de certa forma, se conter, sentir-se coagido, diferentemente dos ministros, dos desembargadores, de juízes. Essas pessoas, essas autoridades, não podem se sentir coagida em momento algum, diferente da testemunha, seja ela qual for. E serão muitas as audiências de tomadas de depoimentos, porque não só o ex-presidente, como todos os acusados, em sendo recebida a denúncia, todos vão apresentar o máximo de testemunhas que puderem apresentar como suas defesas. E o mesmo fará a acusação, que é o Ministério Público Federal, para provar que a denúncia que foi feita é realmente exemplo do que foi colhido na fase de inquérito policial. O inquérito foi feito pela Polícia Federal. Hoje, os ministros terão mais 2 sessões. Uma extraordinária, que começa daqui a pouco, e a outra ordinária no período da tarde. Do mesmo jeito que aconteceu ontem. Eles fizeram uma sessão pela manhã e outra à tarde. Mas ontem, os ministros, além de ouvirem a denúncia e a defesa presencial dos indiciados por seus advogados, eles se limitaram a decidir sobre questões processuais. Hoje não, eles começam a decidir sobre a denúncia em si.
se a denúncia será ou não recebida. Sendo recebida, aí o ex-presidente se torna o ex-presidente e todos os denunciados se tornam réus e o processo vai ter o seu curso normal. Primeiro, com a ouvida dos próprios réus, depois, com a ouvida das testemunhas. Ontem, no encerramento dos trabalhos, o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, onde esse processo correrá, se de fato se tornar processo, porque agora ainda está na fase de inquérito. Só ao final do dia, quando os ministros decidirem se receberão de fato a denúncia, aí sim os acusados se tornarão réus, repito. Mas ontem, no encerramento dos trabalhos, o ministro Cristiano Zanin anunciou o resultado do que ontem aconteceu. Vamos ouvi-lo. Também o voto do eminente relator. Indago aos eminentes ministros, na nossa metodologia, nós pensamos, inicialmente, em analisar nesta sessão as preliminares e amanhã analisarmos o recebimento ou não da denúncia. Então, mantemos essa metodologia. Então, eu vou proclamar o resultado parcial. A turma, seguindo o rito de julgamento determinado pelos ministros da primeira turma e do regimento interno deste Supremo Tribunal Federal, realizou a análise das preliminares apresentadas pelas defesas. A análise de impedimento e suspeição dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, por unanimidade, foi rejeitada nos termos do voto do relator. A análise da competência deste Supremo Tribunal Federal e da primeira turma para julgamento deste recebimento ou rejeição de denúncia, por maioria, a turma rejeitou as preliminares suscitadas nos termos do voto do relator, vencido o ministro Luiz Fux, quanto à preliminar de incompetência da primeira turma, do Supremo Tribunal Federal. Então, vencido o ministro Luiz Fux, nos termos do voto apresentado por Sua Excelência. Item 3. Análise das nulidades processuais arguídas pelas defesas. Primeiro, quanto à ilegalidade na apresentação de resposta simultânea entre os acusados e o colaborador. Segundo, quanto à ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal. Terceiro, quanto à ausência de amplo e restrito acesso aos elementos de prova constantes nos autos. Quarto, quanto à dificuldade da defesa de analisar grande quantidade de documentos e mídias. Quinto, quanto à ilegalidade da decisão que determinou a instauração do inquérito 4.878 e a afirmada existência de prova ilícita. Sexto, quanto à prática da investigação de procurar provas sem alvo específico, a prática denominada de fishing expedition. Em relação a essas preliminares, por unanimidade, as nulidades arguídas foram rejeitadas nos termos do voto do ministro relator. Item 4. Análise da alegação da necessidade de aplicação do juízo das garantias nas ações penais originárias. Quanto a esta preliminar, por unanimidade, a turma rejeitou-a nos termos do voto do relator. Item 5. Análise da alegação de nulidade da homologação da colaboração de Mauro César Barbosa Cid. A turma, por unanimidade, rejeitou a preliminar nos termos do voto do relator. Após a análise de todas as preliminares arguídas pelas defesas técnicas, o julgamento foi suspenso e continuará amanhã, às 9h30, com a votação sobre o recebimento ou a rejeição da denúncia apresentada na petição 12.100. Bom,
Este amanhã, dito pelo ministro Cristiano Zanin, é hoje. Isso aí ele disse ontem, no final da tarde, ao encerrar as 2 sessões que foram realizadas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Uma sessão pela manhã e outra sessão à tarde, como deve acontecer hoje. Hoje, repetindo o que ele disse, os ministros recebem ou não a denúncia. Recebendo a denúncia no todo ou em parte, o processo continua em relação, óbvio, em relação ao que foi recebido. Se foi recebido em parte, se foi recebido no todo, vai o processo todo, com todos os réus aí apontados, a partir do ex-presidente Jair Bolsonaro. E repetindo, começa-se, então, a tomada de depoimentos. A tomada de depoimentos. Primeiro, dos réus, porque se os ministros receberem a denúncia, eles já tornar-se-ão réus. Primeiro, a tomada de depoimento deles no curso do processo. Depois, a tomada de depoimento das testemunhas que eles, réus, apresentarem e as testemunhas que a acusação, que o Ministério Público apresentar. Nós vamos acompanhar a sessão ou as 2 sessões de hoje e imediatamente após o resultado, as senhoras e os senhores que nos acompanham aqui na TV da Transparência conhecerão o que foi decidido. Um grupo de professores e servidores da Secretaria de Educação do município de Fortaleza, um grupo está se mobilizando para pedir a saída do secretário, deputado federal, Idilvan Alencar, para amanhã, 27, está sendo programado um evento em frente à sede da própria Secretaria de Educação, onde os manifestantes dirão que querem a saída de Idilvan, do comando da pasta. Quando o prefeito Evandro Leitão estiver de volta de sua viagem aos Emirados Árabes, nas próximas horas, os manifestantes irão levar o protesto ao conhecimento do chefe do Executivo Municipal da capital cearense. O senador Eduardo Girão encaminhou ontem foi feriado apenas aqui no estado do Ceará. O Brasil todo funcionou normalmente. Então, o senador Eduardo Girão encaminhou ontem ao presidente Lula, que está fora do país, estava no Japão ontem, numa viagem oficial. Ele, o senador, encaminhou um documento pedindo a intervenção federal na área de segurança pública do estado do Ceará. O senador Eduardo Girão pede a intervenção federal na área de segurança pública do estado do Ceará. O documento encaminhado ao chefe da nação é substancioso, apresentando, inclusive, o vídeo feito pelo desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que exibimos aqui na última segunda-feira, onde o presidente faz uma contundente denúncia da insegurança em todo o estado do Ceará. Ouçamos novamente o que disse o desembargador, presidente do TRE cearense.
Como é que você justifica nos dias de hoje? Eu fico a perguntar, meu Deus, nós estamos numa situação difícil. Está aí, as drogas, as facções estão avançando a passos largos. Nós fizemos um convênio, reitor, com a Universidade Federal, a Unifor, doutor Luciano, desembargador Luciano está aqui presente. Nós estamos fazendo doutorado na Unifor. E eu sempre digo na Unifor para a professora Gina, professora, o Estado legal foi engolido pelo Estado marginal. Meu Deus, você chega numa cidade do porte de Santa Quitéria, cidade como Santa Quitéria, o delegado dá plantão por telefone, por a distância. Onde é que existe isso, meu Deus do céu? O delegado, final de semana, cadê o delegado? Eu fui presidir uma eleição com a juíza lá em Alto Santo. Chegamos lá, cadê o delegado? Não tem delegado, ele fica à distância. O atendimento é à distância. Eu digo, meu Deus, o que foi que houve? Nós estamos regredindo. Naquela época era a polícia militar, estava lá. Naquela época eu era delegado do Araripe, eu mandava um bilhete no dia da feira, olha, diga a fulano, você conhece fulano? Conhece? Diga a ele que tem um inquérito aqui, eu preciso dele, segunda-feira, terça-feira, para ele vir depor. No dia, o cara estava lá. Hoje, nós, magistrados, a gente manda uma notificação para o cara não está nem aí. Que diabo, onde foi que a gente chegou? Aí chega numa cidade como Oroz, você não tem delegado, você não tem promotor, você não tem juiz, O Estado marginal agradece. O Estado marginal agradece. Será que nós não vamos parar para pensar nisso? Meu Deus do céu, você vê uma cidade como Santa Quitéria toda tomada pelo Comando Vermelho. Eu fui obrigado a decretar a prisão do prefeito de Santa Quitéria, porque estava toda tomada pelo Comando Vermelho. Esse outro aqui, de Quixadá, teve a coragem de dizer esse prefeito e esse vice-prefeito não podem tomar posse. E até hoje o prefeito está foragido. Não aparece. Meu Deus do céu. Tempos difíceis. Como é que você justifica nos dias de hoje? Eu fico até... Bom, esse vídeo, o senador Eduardo Girão incluiu no documento em que fundamenta o pedido de intervenção federal na área de segurança pública do Estado do Ceará. Ele também incluiu no documento fotos de pessoas mutiladas em ações atribuídas a facções criminosas com atuação no Ceará. Uma confirmação, segundo ele, da impotência do Estado, vencido pelas forças criminosas. A intervenção na segurança pública em unidades da Federação do Brasil já ocorreu, a intervenção, no Rio de Janeiro, onde o general Braga Neto, esse mesmo que é um dos denunciados pelo Ministério Público Federal por arquitetar um plano de instalação de uma nova ditadura no Brasil, esse general Braga Neto foi o interventor federal no Rio de Janeiro, na área da segurança pública. E também o governo federal decretou a intervenção na área de segurança do Distrito Federal. Na área de segurança do Distrito Federal, em razão dos episódios de 8 de janeiro de 2023, quando vândalos ligados, dizem, ao governo Bolsonaro, depredaram as sedes dos 3 poderes da República.
executivo, ou legislativo, executivo e judiciário. A intervenção federal, só na área da segurança, não tem a mesma implicação política de uma intervenção federal no Estado todo, na administração estadual. Só na área da segurança pública, ela não afeta os outros setores da administração pública e nem afeta, inclusive, o funcionamento normal do Congresso Nacional. Porque se houver a intervenção federal em uma das unidades federativas do país, o Congresso Nacional sofre restrições no seu trabalho, sobretudo no caso de votação de emendas constitucionais. Acertada a formação da Federação de Partidos entre o PP, Progressistas, e União Brasil, as direções nacionais dos dois partidos acertam agora a formação das direções estaduais do novo Grêmio. No Ceará, o núcleo, como já havíamos dito, deverá ficar mesmo com o capitão Wagner, o que significa dizer que a base governista perdeu forças para a formação de uma nova coligação, que hoje essa força governista conta com o apoio dos progressistas. E a partir da oficialização da federação, os progressistas passam a ser oposição. Depois de definida a direção estadual, os políticos de oposição no Ceará começarão a discutir a aliança para marcharem juntos na disputa majoritária do próximo ano, definindo que a vaga de candidato a governador será indicada pelo PDT ou pelo PSDB. A vaga de vice-governador ficará com a nova federação, podendo ser o nome do hoje União Brasil ou do PP, ficando as duas vagas de candidatos ao Senado para o PL, que terá o advogado e ex-reitor da Universidade Federal do Ceará, Cândido Albuquerque, como um dos candidatos, podendo o outro nome ser o da vereadora de Fortaleza, Priscila Costa. A oposição ao governo Elmano acredita que elegerá um dos dois senadores, admite também que elegerá o governo do Estado e um dos dois senadores, como aconteceu nas eleições de 2018, quando os governistas elegeram o Cid Gomes e perderam com o Eunício Oliveira, sendo eleito senador da República o atual senador Eduardo Girão, este que pediu a intervenção federal na área da segurança pública no estado do Ceará. Com esta observação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje neste primeiro bloco de notícias da manhã aqui na TV da Transparência, convidando-os a seguirem conosco